Olá, meus amores, meus queridos alunos do quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje a nossa aula de português será sobre gramática e nós vamos continuar o estudo do verbo, ok, gente? E o que é que vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre o verbo principal e o verbo auxiliar. Mas antes, vamos relembrar a vocês o que é verbo? Lembra que na aula anterior a gente viu que o verbo são palavras que vão expressar, que vão dar o sentido de ação, de estado ou fenômeno na natureza. Vocês lembram disso? Por exemplo, cantar, brincar, correr, trovejar. Certo, pessoal? E hoje nós vamos aprender sobre o verbo principal e o verbo auxiliar. Mas antes, vamos encontrar o verbo dessas frases aqui? Vamos lá. Eu entrei em casa. Quem é meu verbo? Entrei, não é verdade? Entrei é o verbo. E ele vem de que palavra de origem? De que verbo de origem? Ele vem do verbo entrar. Não é? Ele vem do verbo entrar. Entrei está indicando que tempo? Presente, pretérito ou futuro? Quando eu falo entrei, eu falo no pretérito, ou seja, no passado, não é? Que hoje nós não utilizamos mais passado, e sim pretérito. Então, está no tempo pretérito está no tempo pretérito, certo? Mas entrei, ele está indicando que pessoa. Lembra, gente, que a gente falou das pessoas também? Que existe primeira, segunda e terceira pessoa, do plural e do singular, que é o número. Então, quem foi que entrou? Eu, não é verdade? Eu entrei. Eu é a primeira, é a segunda ou é a terceira pessoa? Eu é a primeira pessoa, não é verdade? E eu é a primeira pessoa do singular ou do plural? Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Singular, certo? Então, aqui, ó, nós temos o verbo, é o tempo, a pessoa, certo? E entrei é verbo de quê? Verbo de ação, estado ou fenômeno da natureza? É um verbo de ação. Entrar é algo que se faz, não é algo que a gente pode fazer. Agora aqui, fechei os olhos com força. Qual é meu verbo? Qual é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Fechei, não é verdade? Vem de que verbo? Fechar. Fechei está em que tempo? Pretérito. Então, aqui, ó, tempo, pretérito, certo? Em que pessoa? Quem foi que fechou os olhos? Tem assim, fechei. Quem fechou? Eu. Se eu fechei, então está na primeira pessoa, pretérito, né? O acento do pretérito. Primeira pessoa do singular, certo? Tem aqui a pessoa e tem o número. Fechei é um verbo de quê? De ação. Ok, gente? Relembraram da aula anterior? Então, mas na aula de hoje nós vamos falar sobre o verbo auxiliar e o verbo principal. Como assim, professora? Em algumas situações, o verbo ele não vai vir sozinho.
ele pode vir acompanhado, por exemplo, de outro verbo, certo? E quando isso acontece, nós temos o que chamamos de locução verbal. Por que, professora, locução verbal? Bem, locução significa a expressão formada por duas ou mais palavras. Toda vez que vocês escutarem a palavra locução, significa que vou ter duas palavras ou mais juntas. Locução verbal. Verbal vem de quê? Verbos, certo? Então, eu vou ter dois verbos juntos. Vamos ver aqui nessa frase? Tem assim: estou ouvindo uma linda música. Vamos ler comigo? Estou ouvindo uma linda música. Qual é o meu verbo aqui nesta frase? Eu achei aqui, ó, estou e ouvindo. Eu tenho dois verbos aqui nessa frase e eles estão, ó, próximos um do outro. Tem alguma palavra aqui entre estou e ouvindo? Não. Então, eu tenho uma locução. Locução de quê? De verbos. Então, é uma locução verbal, ok, gente? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui dois verbos, eu preciso identificar uma coisa. Quem é meu verbo principal e quem é meu verbo auxiliar? Mas para isso, o que é verbo principal e o que é verbo auxiliar? Bem, o verbo principal, vamos ler aqui? O verbo principal contém o significado mais importante da frase, certo, gente? Então, o verbo principal, ele vai dar sentido à frase. Por exemplo, estou ouvindo uma linda música. Se eu digo aqui, vou cortar esse primeiro verbo, tá? Ouvindo uma linda música. Tem sentido a frase? Tem. Mas se eu digo assim, ó, estou... Vou cobrir aqui com um papel para ficar melhor. Mas se eu digo assim, estou uma linda música. Eu estou uma linda música. E aí, tem sentido a frase? Estou uma linda música. Não, tá faltando alguma coisa. Então, eu já achei aqui, ó, o meu verbo principal. Por que ele é meu verbo principal? Porque é ele que vai dar sentido à frase, certo, pessoal? Se esse é o meu verbo principal, estou vai ser quem? O meu verbo auxiliar. Mas por que, professor, ele é verbo auxiliar? Só pela palavra auxiliar dá para a gente entender. O verbo auxiliar, ele ajuda o verbo principal. Então, quer dizer que o verbo auxiliar não é importante? Não, gente. Porque através do verbo auxiliar, nós vamos identificar o tempo, se é no presente, no pretérito ou no futuro. Nós vamos indicar o número, que pode ser qual? Singular ou plural. Nós também podemos indicar a pessoa, que pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Certo, gente? E os verbos auxiliares mais utilizados são esses aqui, ó. Ser, estar, ter e haver. Ok, gente? Esses são os verbos auxiliares mais utilizados. Mas vamos voltar aqui. Eu disse a vocês que esse é meu verbo principal, ouvindo, porque dá o sentido da frase, e estou é o meu verbo auxiliar, porque ele está ajudando este verbo aqui. E também estou vem de que verbo? Vamos lá. Estou vem do verbo estar. Ele está em que tempo? Presente, pretérito
ou futuro? Se eu estou agora, então é do tempo presente, certo? E ele está em que pessoa? Estou. Para vocês saberem quem é a pessoa, só é vocês perguntarem assim: quem estou? Então, quem estou? Se é estou, eu, não é verdade? E eu é que pessoa? Primeira pessoa. E ela representa que número? Ela está no plural ou no singular? Ela está no singular. Singular. Por quê? Porque eu representa uma única pessoa, não é verdade? Lembra disso? Então, ó, o verbo auxiliar, ele vai indicar tudo isso, ó, tempo, pessoa e número. E o verbo principal, ele vem de ouvir. Certo que se eu tirar, lembrando, se eu tirar este verbo daqui, ele vai perder todo o sentido. Por isso que ele é o meu verbo principal. Ok? Vamos lá para o segundo exemplo? Eu tenho aqui. As chuvas têm causado muitos estragos. Vamos lá descobrir quem são meus verbos? As chuvas têm causado, certo? Tem, vem de que verbo? Do verbo ter, não é? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tem, vem do verbo ter. Causado, vem do verbo causar. Ok, pessoal? Quem é meu verbo principal? Quem é meu verbo auxiliar? Como é que eu vou saber? Bem, primeiro a gente vai descobrir qual é o verbo que vai dar o sentido e qual é o verbo que está ajudando, certo? As chuvas causado muitos estragos. As chuvas causados muitos estragos. Teve sentido aí? A chuva tem muitos estragos. Não fez sentido nenhum, certo? Então, eu sei aqui que eu vou... Causado é o meu verbo. Verbo principal. Eu vou colocar um P maiúsculo aqui como verbo principal. E tem é o meu verbo auxiliar. Vou colocar um A para abreviar, porque aqui não vai caber, tá, pessoal? Tem é o meu verbo auxiliar, causado, meu verbo principal. Vamos descobrir aqui qual é o tempo, pessoa e número deste verbo aqui, do nosso verbo auxiliar? Vamos lá. Ele vem do verbo ter. Tem. Está aí que tempo? Tem, tempo presente. Presente. Certo? Que pessoa? Quem tem? Quem tem causado? As chuvas, não é? As chuvas têm causado quem? Ele ou ela, não é verdade? Ele ou ela é da terceira pessoa, certo? Do plural ou do singular, ele ou ela? No caso, é a terceira pessoa do singular. Ok, gente? Deu para vocês entenderem aí? Então, para achar o meu verbo principal e o meu verbo auxiliar, eu preciso saber quem é o verbo que está dando sentido à frase e quem é o verbo que está ajudando o outro verbo. Vamos ver o próximo exemplo aqui? Vamos lá. Os meninos e as meninas estão jogando muito bem. Vamos ver quais são os verbos? Estão e jogando. Isso mesmo, esses são os meus verbos. Quem é o meu verbo principal? Os meninos e as meninas estão muito bem. Os meninos e as meninas jogando muito bem.
Então, o que deu sentido foi aqui, ó, este verbo, o verbo jogando. Então, se ele deu sentido à frase, ele é o verbo principal, ok, gente? E estão é o quê? É o verbo auxiliar. Compreenderam o assunto, gente? Então, vai seguir atividade para vocês aí, certo? Na apostila. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijão no coração de vocês e até amanhã, certo? Beijo! Tchau, gente, até a próxima!